Uma cena lamentável envolvendo o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, tem viralizado nas redes sociais. Na última sexta-feira, durante um evento sertanejo em São Paulo, Bruno fez uma pergunta absurda à repórter da Rede TV Lisa Gomes, que é transexual. A profissional se preparava para entrevistar o cantor quando ele perguntou se ela teria o órgão genital masculino. Após o ocorrido, Lisa se pronunciou nas redes sociais. É claro que a gente não vai mostrar para vocês o vídeo do Bruno fazendo isso, mas vamos mostrar a resposta da Lisa. Me senti invadida, eu senti minha intimidade exposta de uma forma como eu não gostaria que fosse. Então tudo isso me fez muito mal. Tudo isso me fez voltar a um lugar que eu não gostaria. E aí quando vem de um artista tão consagrado e tão querido do público, assim, porque como artista, como cantor, eu acho ele sensacional, sabe? Como cantor, assim, uma voz incrível. Mas, no mais, não tenho o que falar. Eu me senti desrespeitada, sim, por você, Bruno. Nesta segunda-feira, o cantor postou um vídeo pedindo desculpas. Ele afirmou que foi totalmente infantil e inconsequente. Para esse debate, eu sigo aqui com a Gabi, o Poit, o Armando e o Alessandro. Vou começar com você. Alessandro, eu fiquei até arrepiada ouvindo mais uma vez agora a resposta da Lisa. Queria até uma questão técnica. O cantor Bruno pode responder judicialmente por transfobia após o ocorrido, Alessandro? Olha, ele pode sofrer ações, logicamente ela mesma pode mover uma ação contra ele, mas não sei se isso vai acontecer, até pela narrativa que ela fez agora. Tá? Eu acho que do ponto de vista judicial, todas as ações podem ser tomadas, então tem uma negociação aí por trás para verificar se isso vai ocorrer ou não. Mas o que a gente tem ali, basicamente, e aí eu acho interessante a forma como o Bruno respondeu, dizendo que ele foi infantil. E olha só que interessante, né? Usou o termo infantilidade, né? Infância, né? Ou seja, uma coisa que ele fez por impulso, por alguma coisa que estava dentro dele lá e que ele não conseguiu controlar. E é na infância que a gente tem esse tipo de comportamento. O infantil é aquele que vai buscar o prazer sem nenhum limite. Ou seja, ele perdeu os limites ali e falou alguma coisa que estava dentro dele. Então nós temos um problema que é de cultura, né? Eu acho que o Bruno ele se sentiu seguro o suficiente para fazer um comentário daquele, mesmo sendo um cantor famoso, mesmo tendo dado entrevistas, milhares de entrevistas, falando com o público, sabendo como o país está mudando hoje, o país não é mais o mesmo, ele se sentiu leve, seguro o suficiente para do nada, como se fosse uma brincadeira, olha só o termo brincar, né? Falar uma coisa daquele gênero. Então a gente tem hoje aí... eu não vou individualizar, acho que tem uma responsabilidade dele, ele tem que pedir desculpas e pode ser responsabilizado judicialmente, penalmente, civilmente, mas a gente tem um problema de cultura no Brasil e esse problema de cultura tem que ser enfrentado pelas instituições, pela educação, pela mídia, pela grande mídia. Eu acho que essa exposição ela é importante a gente debater, porque tem uma cultura para ser alterada, porque eu quero dizer que não é um problema individual do Bruno, é um problema estrutural da sociedade brasileira. Aquilo que o Bruno diz ali naquele momento da entrevista, eu diria para você que em rodas de homens nesse país inteiro nosso, seria dito facilmente, com uma facilidade incrível, para quem conhece a realidade brasileira e enfrenta ela do jeito que ela é. Então, acho que nós temos um problema cultural. E é importante denunciar, é importante criticar, e aqui não é cancelamento, não é vitimismo, não é nada do gênero. Aqui é uma questão de justiça e uma questão de igualdade. Ô, Poit, eu vou seguir para você, porque eu acho importante te ouvir o Armando antes de ouvir a Gabi, que acho que vai dar um fechamento para a nossa conversa muito bom, mas eu vou seguir para você porque é o seguinte, eu fiquei pensando hoje, né? Teve o pedido de desculpas e o que a gente mais vê nas redes mas o cantor já se desculpou, o cara já pediu desculpas, gente, pelo amor de Deus, vamos para frente. Só que é esse vamos para frente que a gente não vai. A gente está sempre indo para trás, ou a gente não sai do lugar. Né, na melhor das hipóteses. Por quê? Porque quando a gente fala de discutir esse tema, e a parte que você faz parte, que é a parte mais conservadora, diz, a gente tem que parar de discutir isso, você está incentivando isso, incentivando aquilo. E enquanto a gente não discute, a gente acaba vendo situações como essa aí que a gente não teve coragem de mostrar. Lu, para mim, lamentável a situação, né? Eu fiquei sabendo um pouco recente agora disso, vi o vídeo um pouco antes de entrar no ar aqui e fico triste porque
eu sou fãzaço do Bruno, assim como a jornalista que estava fazendo a entrevista falou que gosta dele. Eu sou fã do Bruno, sei cantar quase todas as músicas dele. O cara é um fenômeno, tem um dom, tem uma voz bonita. Foi, para que fazer um comentário naquele momento, né? Numa entrevista, cara, não tem cabimento assim, sabe? Então, eu acho que o nosso papel aquilo é trazer consciência para as pessoas. Não só ali, se ele pode ser acusado judicialmente por transfobia, o doutor Alessandro já colocou a opinião jurídica aqui, mas não é... Tem tanta lei no Brasil que não funciona. O que eu acho, Lu, é que a conscientização, trazer luz sobre o tema, vai alertar outras pessoas que possivelmente às vezes fazem essa brincadeirinha na roda e falam, pô, isso não é legal, cara. Isso é desrespeito, sabe? Concordando ou não com a opção de gênero, de orientação da pessoa que está ali, ou como é que ela quer seguir a vida dela, cara, isso é um desrespeito. Então, a gente está fazendo o nosso papel aqui na CNN e o Bruno, que tem a consciência, que pediu suas desculpas e que não repita esse ato. Então, essa é a minha opinião, Lu. Lamentável o episódio e que isso sirva de exemplo para as pessoas aprenderem a respeitar mais a liberdade do próximo. E tem gente que até agora você usou uma palavrinha, logo você consertou, eu vi, você falou opção, depois logo você falou orientação, que sabe que é a orientação que a gente tem que falar. Sabe, quando eu fui candidato a governador, eu estudei e aprendi, porque embora eu tenha uma opinião, mas você tem que entender como é que as pessoas se reconhecem, né? E qual que é a orientação sexual de cada um. Estudei e aprendi. Trata-se disso. Vou passar para o Armando, não precisa dizer mais nada. Armando. Eu também sou um eterno aprendiz, estou aprendendo aqui com todos. Agora, comentar o quê? Não tem nem como extrair alguma coisa de uma fala dessa de um sujeito que é um formador de opiniões, um sujeito que deve ter vários seguidores nas redes sociais, uma pessoa que é apreciada, a sua música ela é apreciada. Fala algo assim, não importa se foi em tom jocoso, em brincadeira, não pode. Agora, o que eu entendi, assim, achei muito assim, humilde da parte dela, da própria jornalista, quando ela fala o seguinte, eu gosto dele, eu gosto da música dele. Ela foi humilde ainda, eu não sei se eu teria essa tolerância. Eu falaria, acho que eu não vou ouvir mais nenhuma música dele, não gosto mais dele. Mas ela não, ela ainda foi humilde, ela foi tranquila, falou, olha, eu gosto do trabalho dele. Então ela ficou assim, sentida mesmo, ela ficou chocada, ela ficou muito triste. E acho que uma humilhação feita com uma pessoa totalmente desnecessária, não diria nem no passado, hoje, em qualquer momento da humanidade, né? Esse tipo de comentário, ainda mais de uma pessoa, como eu disse mais uma vez, repito, que deve ter aí N seguidores nas redes sociais, pessoa que tem uma música maravilhosa, ele, o parceiro dele, eu também gosto, também aprecio, né? Mas é muito triste isso, perdemos tempo com esse tipo de assunto, uma pessoa fala um negócio desse e isso toma uma proporção. Por que ele falou? Não tem sentido. Assim, foi uma brincadeira. Não é brincadeira, não é tom jocoso. O que o colega disse é alguma coisa que estava na mente dele guardada e ele exteriorizou. Mas não pode, isso é inadmissível. Mas quero dar os parabéns para a jornalista pela humildade dela ainda falar que gosta, né, que aprecia a música deles. Então, fico os parabéns para ela. Nossa solidariedade, é claro, a Lisa, porque é importante essa solidariedade, especialmente a Armando e agora a Gabi, que vai fechar esse tema, ela entende bastante desse tema, especialmente, né, Gabi, porque a gente sabe o quanto uma mulher trans sofre em toda a sua vida para chegar ali profissionalmente, exercendo a sua profissão e ser humilhada e reviver todo o sofrimento de uma vida em alguns segundos. Pois Deve ter sido e com certeza será ainda muito doloroso para ela. Eu também queria externar minha solidariedade, porque realmente eu não tenho nem como imaginar a dor que ela sentiu e a forma agressiva com que ele se direcionou a ela, né? As palavras que ele usaram para questioná-la. Além de um abuso, ninguém chega para você mulher, e fala, você tem uma vagina? Ninguém chega para você ou para um homem, ninguém chega desse jeito. Qual é a intimidade que ele tem para falar sobre isso com qualquer pessoa?
sabe? Que forma abusiva com que ele lidou com ela, que desprezo que ele teve pela humanidade dela. Eu digo assim que, olha, eu no lugar dela, eu tô aqui indignada por ela, porque eu no lugar dela, eu não sei se eu teria ficado quieta na hora, sabe? Porque na hora, assim, acho que se eu estivesse do lado, talvez e aqui fica também um comentário que eu acho que se a gente estiver do lado, se a gente testemunhar esse tipo de situação, se a gente perceber que a pessoa não está conseguindo reagir, a gente tem que reagir, porque a nossa sociedade tem que parar de ser hipócrita, né? Teve uma pesquisa levantada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, deste ano, falando sobre o número de homicídios contra pessoas trans no Brasil no ano passado, que foram de 131 homicídios e 84 tentativas de homicídio, todas com requintes de ódio e de crueldade, ou seja, são crimes de ódio. E isso a gente precisa combater. É lógico, esse caso, o professor Alessandro já falou, nesse caso cabe as ações judiciais na esfera penal e na esfera civil. Eu espero que ela entre com essas ações, especialmente na esfera civil, com relação a danos morais, já que ele faz tanta música, ele vai ter dinheiro para pagar, né? Mas, além disso tudo, é preciso que a gente tenha política pública. A gente tem que parar de ser hipócrita, porque no parlamento, os nossos deputados, né, que são a maioria homens, brancos, proprietários, e no Senado Federal, eles se recusam a usar a palavra gênero, a discutir a palavra gênero. Tem gente que ainda fala que existe uma coisa de ideologia de gênero, como se fosse uma ideologia, como se a gente fosse pregar alguma coisa nesse sentido, como se ninguém tivesse gênero, como se eu não fosse uma pessoa cis do gênero feminino, a Luciana também, como se não existissem pessoas trans, como se existissem pessoas do gênero masculino. Gênero é algo que precisa ser discutido e algo que precisa ser discutido como política pública, e a gente precisa parar de ser hipócrita. Então, acho que casos como esse servem para que a gente cobre os nossos representantes eleitos. O Poit falou aqui que aprendeu muito quando foi candidato a governador. Eu não tive a oportunidade de ler o plano de governo dele, espero poder ler para ver se ele tinha alguma política aplicada para as pessoas trans também, porque é importante que a gente aprenda sobre elas, mas não fique também só aqui no parlatório, né? Que isso vire proposta, e proposta de inclusão para que elas possam ser aceitas pela sociedade como que elas são, mulheres ou homens, como elas se reconhecem, e é isso que a gente tem que respeitar.